Shalom, shalom, sejam todos bem-vindos, em nome de Jesus, amém? Hoje vamos falar um pouquinho a respeito de almas fragmentadas. Nós vamos pegar justamente aquela parte ali, como estamos tratando de ciclos de repetição, nós queremos tratar das nossas vidas, que às vezes isso não foi tratado, né, nas nossas vidas, mas também na vida dos nossos familiares, aquilo que é uma marca, uma característica de alguma coisa, né? Acontecimentos repetitivos que você vê aí, às vezes na linhagem do teu povo, você vê, mas aí não é apenas um comportamento, não é apenas uma linha de raciocínio, mas aí às vezes é algo que foi aprisionado e parece que o adversário daquele lugar onde a alma foi rachada, ele gerencia algumas coisas. E eu tenho confiança que o Senhor nos fará detectar, não é? Se verdadeiramente houver esse tipo de manifestação na nossa casa, às vezes no filho, no esposo ou na família de uma maneira geral, o Senhor vai nos fazer detectar, não é? Em nome de Jesus. Então vamos orar. Pai, em nome de Jesus, nós estamos aqui para vencer os ciclos de repetição. Estamos aqui, Senhor, num combate ao Rei da Glória, daquilo que é mortal, porquanto tu disseste que nós estamos na temporada daquilo que é a morte espreitando, Senhor, querendo tragar, roubar, querendo destruir, papai. Então, em nome de Jesus, ó Deus, já nos posicionamos clamando pelo espírito de ressurreição e vida, onde aquilo que poderia e até pelas trevas já deveria estar morto e ainda não está, mas às vezes está numa sobrevida, está no cansaço, está num lugar de aperto, Pai, mas o Senhor tem mantido ali porque tu queres trazer a vida e vida com abundância, a qual tu nos promete, Pai. Então, em nome de Jesus, nós queremos abençoar cada casa, cada família, e já te pedir clareza, Senhor, nessa ministração, papai, em nome de Jesus, para que sejamos verdadeiramente livres de todo fragmento de alma, porque a tua palavra diz que nós devemos estar inteiros em tua presença. Em nome de Jesus, Espírito da Verdade, eu clamo a tua assistência agora, que o Senhor venha se mover poderosamente no nosso meio, tanto para proteção como para avanço, para aquilo que temos que fazer, Senhor, seja algo muito claro para as nossas vidas, seja algo pontual, Senhor, e seja totalmente desligado, porque tu disseste na tua palavra que nós deveríamos desligarmos-nos das ligaduras da impiedade, e é isso que nós queremos fazer, para levarmos diante de ti uma genética limpa, um caminhar limpo, santificando-nos em tua presença, porque esse é o desejo do nosso coração, sermos uma noiva atraente, bem arrumada, limpa, perfumada para ti. O Senhor é Deus. Em nome de Jesus. Amém e amém. Amém. Shalom, shalom, irmã Raquel, irmã Helene, irmã Neide, intercessora. Deus abençoe. Marta, Alexandre. Glória a Deus, apóstolo. Então, irmãos, vamos lá. Vamos falar um pouquinho de pedaços de nossas almas que podem ter ficado presos em alguma circunstância, ou até pedaços ali. Ô, pastor Andréia, seja bem-vindo em nome de Jesus. Ou pedaços ali dos nossos familiares que podem ter ficado presos em algum trauma. Deixa eu ver aqui, eu coloquei uma lista grande, né? No orgulho ferido, em traumas, em dores contínuas, em divórcios, em abandonos, em indiferença, em silêncio, em palavras, às vezes palavras irresponsáveis, em carência, em escassez, em tudo ser muito mirrado, em abundância de malignidade, pecados dos outros que não foram perdoados, pessoas que não perdoam, são inclementes e não é, e aí ficam segurando as nossas vidas. Então, temos ali vários tipos de cativeiro, cativeiros de medo, de solidão. Então, o Senhor hoje, Ele quer trazer a revelado para nós se existe algum comportamento geracional que possa ter sido com essa marca. Então, por exemplo, depois que a minha mãe caiu da escada, ela deixou de ser tal pessoa assim, assim. Ah, depois que meu pai foi embora, a minha mãe ficou dessa maneira. Ou eu fiquei assim, diferente. Parece que nada mais preencheu meu coração quando meu pai e minha mãe se separaram. E assim vai, irmãos. Cada um vai detectando aí coisas que, né, podem ter acontecido na sua vida. Teve um acidente, houve uma ferida, houve uma palavra que aquela palavra te marcou, ou você percebeu na sua mãe, no seu pai, alguma algo no seu líder, no seu pastor, que depois que alguma perseguição aconteceu, não foi mais o mesmo, não é?
Nós temos um pastor conhecido que ele falou que depois que um espírito de inveja se levantou contra o tipo de oração que ele fazia, ele não conseguia mais orar do mesmo jeito. Ele recebeu uma repreensão muito grave do superior dele, e aí, depois disso, ele não conseguia mais fluir naquele tipo de oração que ele fazia de maneira muito espontânea, pontual e de muita autoridade. Então, algo ali foi tocado, e isso ele percebeu que ficou ruim para ele. Então, provavelmente isso tenha, às vezes, quebrado um pedacinho. Acontece bastante, irmã Neide, viu, querida? Às vezes, um pedacinho daquilo que a pessoa falou com aquela intenção maligna. Uma vez eu me lembro do o apóstolo Alexandre conversando com o apóstolo Éder, na época, né? Ele era pastor e ele estava falando. Ele falou assim: ó, a minha esposa, ela suporta muita coisa, mas cada coisa assim que a gente olha e fala, nossa, mas como que ela suportou isso? Não é? E aquilo. E às vezes uma palavrinha assim, ó, parece que acaba com ela, né? Aí o apóstolo falou, não é questão de ser uma palavrinha, a questão é que ela vem como uma seta incendiária. E aí isso a derruba, porque é uma seta incendiária. É um dardo inflamado do maligno. E aí não usa o escudo da fé, o dardo inflamado entra e verdadeiramente faz algo terrível na vida da gente. Então, infelizmente, irmãos, a competição, a inveja, aquilo que o adversário tem de acesso à nossa carnalidade, vem verdadeiramente para nos machucar, não é? Para nos ferir, para nos paralisar, para nos deter, amedrontar, traumatizar. E às vezes isso racha, não é? Um pedaço da nossa alma aí daquele lugar, o adversário, daquele lugar de cativeiro, o adversário gerencia a nossa alma, para que no momento em que menos nós esperamos, aquilo sobe de uma maneira tão terrível. Que vê uma pessoa que manifestava muito nisso, a alma dele rachada, é Saul. Ele já estava legitimado por Deus para ser rei, ele já estava toda a parte espiritual já estava pronta, estava feita, mas quando Samuel ali e o povo se reuniram para levantá-lo como rei, ele estava entre as bagagens, não tinha coragem de assumir o reinado que Deus havia dado na mão dele. E por que isso? Porque a alma dele estava sendo gerenciada de algum lugar de dor, algum lugar que ele passou e aquilo o traumatizou. Então, nós precisamos falar isso para Deus, porque às vezes Deus tem já um reinado na sua mão, e aí o que acontece? O adversário vem e fala: não, você não vai reinar aqui, porque sua alma está lá trancadinha num lugar, e de lá ele põe o medo, de lá ele põe a palavra maligna, e de lá ele te gerencia. Ou seja, algo que o apóstolo Alexandre já falou e eu também já falei: é um ambiente, é uma frequência, é uma casa, é uma regência, é uma identidade, é um ouro, é uma prata, que às vezes ainda está aí. Mas agora, não como algo aberto, que Deus pode lavar e limpar, como se você pudesse fazer uma confissão de pecado mais normal. Eu estou falando de uma prisão, eu estou falando de algo que rachou e levou para a tua alma para um lugar de treva. Não que essas manifestações não aconteçam também, né, nesse lugar de treva, mas eu estou falando agora de um pedaço. É algo que você sabe que parece que distanciou de você. Irmãos, quando nós fomos passar algo muito forte e terrível aqui na nossa cidade, Deus me deu alguns sonhos. E um dos sonhos que o Senhor me deu é que logo na entrada da cidade, eu estava, era como se algo tivesse me batido, colidido contra mim, e aí o meu corpo, a minha carne ficava toda espalhada no asfalto. E verdadeiramente isso aconteceu. E até contei para os irmãos falando: o meu propósito, o teu propósito em mim vai ter que me bastar. Só que a minha alma, irmão, ficou fragmentada, porque eu não acreditava que aquilo pudesse ter acontecido contra mim. Eu não acreditava, eu fiquei estupefata diante daquilo. Eu falei: meu Deus, mas como? Não, Senhor, está na tua casa, não pode isso acontecer. E eu me levantei falando isso. O teu propósito vai ter que me bastar. Só que eu não fui cuidar da minha alma. E esses pedaços ficaram vagando por quanto tempo? Não é? Pedaços da minha alma, porque eu fiquei impactada, fui abandonada, rejeitada, exposta, fui ferida, fui traumatizada.
E Deus havia me dado um outro sonho, que as autoridades estavam misturadas com demônios, estavam na frente da minha casa e atiravam armas contra nós, não é? E a gente da janela, a gente via, e era as autoridades junto com os demônios. Então eu falava, meu Deus, então como isso aconteceu? Por quê? Porque infelizmente existem machucaduras que são feitas por pessoas que a gente menos espera, porque é justamente nesse lugar que as machucaduras serão mais profundas, nos machucarão de uma maneira real, não é uma espingardinha de chumbinho, não, não é nem de chumbinho, que chumbinho dói, mas é de festinha, a gente costuma falar de brincadeira, aquela coisinha que vai fazer uma cosquinha na gente. Não, irmãos, o diabo veio para roubar, matar e destruir. Então, é dessas coisas que são essas coisas que nós queremos falar hoje. Coisas que podem ter aprisionado a sua alma. Então, por exemplo, uma pessoa que pega outra em adultério, como fica o coração? Será que ela não racha? Será que a alma dela não é levada para uma região de cativeiro? Tem um livro da Ana Mendes, nós sabemos que de alguma maneira não está tão firmada agora na palavra, mas esse livro, Regiões de Cativeiro, é um bom livro. Quem puder ler, leia. Leia com cuidado, com oração, mas agora o material que ela está produzindo aparentemente já não está tão bom assim. Mas esse que eu estou indicando, graças a Deus, é um excelente livro. Chama Regiões de Cativeiro. Por quê? Porque ali está falando a respeito daquilo que o adversário traz de pecaminosidade para outra pessoa, como eu disse, um trauma, um acidente, uma palavra maldita, alguma coisa que choca a outra pessoa. Irmãos, shalom, shalom, irmã Cristina, o que nós vemos muito, existe esse sistema de controle mental para essas pessoas que são muito proeminentes na Bíblia, normalmente eles trabalham com o sistema de desmontar a personalidade da pessoa. Então, eles chocam a pessoa de muitas e muitas maneiras, eles expõem as pessoas a excesso. Nós tivemos casos aí, esses últimos meses, de um rapaz lá de Hollywood, não é? Que tinha essa propriedade, parece que ele foi destacado para trazer esse tipo de ruptura na personalidade da pessoa. Para quê? Para que quando a alma rompe de algum lugar, o adversário pega aquele pedaço daquela alma e faz o que bem quer. Se vocês procurarem por alguns nomes aí da música, vocês vão descobrir, não é, a manifestação desse tipo de treva e de estratégia para segurar a pessoa em algum lugar. Então, essas coisas que eu estou falando, eu espero que vocês estejam entendendo. Shalom, shalom, irmã Geni. Então, o que eu gostaria de trazer hoje para as nossas vidas, não é? Olhe para a sua vida. Você se sente presa em algum comportamento repetitivo? Hoje o apóstolo Alexandre, ele trouxe a respeito de o que Jesus faria. Então, eu já tinha programado aqui essa parte de fragmentação de alma, mas estou falando para Jesus, o que o senhor faria com uma fragmentação de alma? Qual é a tua solução para fragmentações de alma? Então, eu quero deixar assim a sua vida com muita tranquilidade. O Senhor Jesus, ele além de ser nosso Pai, ele é nosso irmão mais velho. E ele tem um interesse em nos santificar. Ele quer deixar as nossas vidas sem nenhum tipo de nenhuma machucadura, nenhuma dor. Ele é aquele que está interessado, sim, é uma chave. Então, o que Jesus faria? Então, Jesus, ele está interessado em você e em mim. Primeira coisa que ele vai fazer é falar: olha, você está presa nisso daqui. Você está preso nisso daqui. E aí ele mesmo vai trazer a solução. Claro que existe um esqueleto aí que nós vamos passar para a gente, né? Para a gente termos uma base. Na própria palavra de Deus já vai estar isso. Mas aquilo que está encoberto, aquilo que está que não pode ser, que não está tão, como que eu posso dizer, à nossa vista, que precisa ser revelado, ele mesmo vai trazer. Porque existem coisas que nos são ocultas. Davi falou sobre isso. Livra-me das faltas que me são ocultas. Ou não há nada que esteja em oculto que não venha a ser revelado. E isso é para o bem, isso é para o mal e para o bem também, para a gente poder aplicar aquilo que é vivo na nossa presença, na presença do Senhor, para andarmos em uma caminhada santa com Ele. Então, por exemplo, aqui, irmãos, estamos falando de normalmente serem feridas psicológicas, emocionais,
né? Abusos, abandonos, são essas coisas que nós estamos falando. Então, normalmente, amados, quando a injustiça vem contra nós, nós já queremos exercer algo chamado vingança. E Deus quer exercer, em primeiro lugar, algo chamado verdade. Sempre é assim, irmãos. Quando aconteceu uma coisa, pergunte para Deus, ele vai querer trazer a verdade dos fatos. Deus não é injusto. Então, ele sim vai nos pôr na balança da verdade. Agora, o que temos visto nesses últimos dias, quando vamos falar no atendimento, ou vamos conversar com alguém, ou alguma coisa assim que chegue até nós, normalmente nós vemos uma balança enganosa. Por quê? Porque não se trata à luz da palavra, se trata à luz de sentimentos, se trata à luz de pensamentos caídos. E aí não consegue fazer a justiça, porque não se chega à verdade. E é a verdade da palavra de Deus. Então, num casamento como o meu, do apóstolo Alexandre, que começou na mentira. Então, Deus, ele tem, para poder normatizar as coisas, regular as coisas, ele precisa trazer a verdade dos fatos. Shalom, pastora Margarida. Trazer a verdade dos fatos. Então, onde eu trouxe uma culpa e o Alexandre trouxe uma culpa. Então, a partir disso, e a culpa não é para condenação, nem para acusação, preste bem atenção nisso. A culpa é para responsabilização de posicionamento. Não é para, ai, tá vendo? Eu que tenho razão. Não é para isso. É para nós sermos responsáveis diante do Senhor e do outro para conserto. Por isso que Deus fala, eu me regozijo com a verdade. Amém, Luiz? Deus te abençoe, querida, em nome de Jesus. Vai na graça. Então, o Senhor se regozija com a verdade. Ele não vai querer as coisas feitas de qualquer maneira. E você pega a culpa, o outro pega a culpa, e o outro, então tá bom, só para parar de falar. Deus quer que verdadeiramente cada um se arrependa do seu próprio pecado, por saber que nós estamos sendo responsabilizados pelas nossas atitudes. Não porque ele quer nos acusar ou condenar, ele quer nos responsabilizar. Quem acusa e condena, quer condenar, trazer a condenação é Satanás. Quem intentará a acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? Então Deus já puxa para si mesmo a parte de condenar. Veja que nem o conservo é dado o direito da condenação. Se nós formos ver aqui na parábola do credor incompassível, veja que interessante. Hoje o Senhor me chamou a atenção para essa parábola no aspecto de quem é quem. O credor é o Senhor. O credor, no primeiro lugar, é o Senhor, sempre. Por quê? Porque os dois que devem têm Senhor. Tanto o que deve bastante quanto o que deve pouco. Os dois têm Senhor. E o primeiro que foi perdoado, quando encontrou o conservo, quis exercer a sua própria justiça naquele que tinha o Senhor. E aí ele pegou um pecado para si, já tinha sido perdoado. Aí ele pegou um pecado novo para ele e foi colocado entre os verdugos. E o conservo, que achou que poderia ter a sua própria justiça no seu irmão, o que ele fez? Ele falou, então, você não me pagou, agora eu te sufoco, agora eu te tranco na cadeia, eu te agarro, eu jogo na cadeia e também você será vítima dos verdugos. Então, observe, um tinha Senhor, o outro também, Shalom, apóstola, Deus te abençoe, o outro também tinha Senhor. Os dois pertenciam a um Senhor só. E um se arrogou de ser maior que o outro. É por isso que nós precisamos ter muito cuidado quando lidamos com as pessoas que estão ao nosso redor. Ficamos com aquela máxima, né? Ai, não toca em mim que eu sou a ungida do Senhor, mas o outro também é ungido do Senhor. E Deus aqui, nós podemos perceber, ele está falando de conservos. Então, aí depois, se você puxar na Bíblia, você vai ver Deus falando, e quem é você que julga o servo alheio? Ah, mas ele estava devendo para mim, ou seja, ele me causou um trauma, ele me causou uma ferida, ele me causou um medo, ele feriu o meu orgulho, ele fez isso, ele fez aquilo outro. Mas aí, ao invés de você falar com o dono do conservo, e quem és tu que julga o servo alheio, não é? Romanos fala disso. Então, aí nós também somos jogados para o verdugo. E essa dívida, quem sentenciou foi o próprio Deus.
o Senhor de todas as coisas. Não foi a minha vida que vou trazer problemas para aquela pessoa que verdadeiramente a coloquei num cárcere, não é? Mas eu também fui para o cárcere, por isso que Deus fala, trabalha na verdade, porque aí a justiça se estabelece. O problema é que nós não queremos normatizar, irmãos. Veja, hoje, lendo esses textos aqui, eu peguei, né, logicamente, a oração do Pai Nosso, perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos, temos perdoado os nossos devedores. Peguei aqui essa oração, que são coisas que nós conhecemos de uma maneira geral, mas verdadeiramente não nos lembramos que quando prendemos uma pessoa, estamos pecando contra o Senhor daquela pessoa. Quando nós seguramos aquela pessoa e nós estamos prendendo verdadeiramente aquela pessoa, e não é nosso direito fazer isso, porque ela tem Senhor. A nossa parte seríamos apresentar diante de Deus e falar, Senhor, eu preciso resolver essa situação. Como eu faço? Mas não, nós queremos ir na força do nosso braço, executar um juízo. Então, vamos começar, irmãos. Hoje nós vamos fazer essa parte de fragmentação de alma, se der tempo, porque eu quero primeiro trazer fundamento bem firme para quando nós entrarmos nesses lugares, nós sabermos o que estamos fazendo e na autoridade de quem estamos fazendo, certo? Para que funcione verdadeiramente, porque vai ser feito em cima da palavra de Deus. Então, tem fé. Amém? Para fazermos isso, e a fé funciona, porque é o combustível de Deus. Então, nós precisamos pedir para Deus, Senhor, começa a trazer a verdade para que isso seja colocado verdadeiramente de maneira livre e intencional, inteira diante do Senhor. Vamos resolver problemas. E queremos estar com a nossa vida em ordem. Esses dias estava comentando com o apóstolo a respeito do que eu recebi logo que eu me converti, depois na parte de batalha espiritual. Irmão, as pessoas falavam assim, e aí esses dias aí, faz um pouco de tempo, que eu comecei a prestar atenção nisso. Eu recebi vários modelos de libertação, concorde com o adversário. Aí depois, né, eu fiquei pensando, eu falei, meu Deus, esse povo mandou concordar com o adversário e eu puxei para mim um julgamento falso. Eu tenho que concordar com o adversário com aquilo que eu fiz de errado, com aquilo que é a minha pecaminosidade, com aquilo que a minha família fez de errado. Eu vou concordar com o adversário. Agora eu vou clamar o sangue de Jesus para justificar uma mentira? Como assim? Eu tenho que apresentar aquilo que é verdadeiro diante do Senhor. Agora eu concordo com a mentira que Satanás está falando a meu respeito? Para quê? Eu não quero entrar por justiça própria, mas também não quero entrar por mentira. Então eu apresento diante de Deus e falo para Deus, Deus, isso eu não vou concordar porque eu não fiz. Mas o Senhor me justifica diante das calúnias. Às vezes uma pessoa pode chegar e falar para você, você fez tal coisa, aí você concorda com ela? Para quê? Para não dar briga, para isso, para aquilo. E eu, quantas vezes fiz isso? A pessoa veio, falou, e eu fiquei como a gente diz, né, com a boca aberta, os olhos rodando. E deixei a pessoa saindo, deixa que Deus justifica. Existem situações que Deus vai mandar a gente verdadeiramente que Ele justifica, é Cristo que me justifica. Mas existem situações as quais eu tenho que me posicionar e falar para a pessoa, não, não é bem assim, não. Esse, por exemplo, é o caso de Pedro, o caso de Paulo. Então, já agiu assim. E às vezes nós pegamos algo chamado julgamento falso, que é crer na mentira, irmãos. E às vezes somos escravizados porque a pessoa nos denegriu todinho. E nós cremos naquela mentira, isso faz parte da nossa vida agora, porque às vezes é uma pessoa de autoridade sobre nós, um pai, uma mãe, às vezes até um filho, não é, que fala, reporta para a mãe, você é uma péssima mãe, você é isso, você é aquilo. Aí você fala, ah, tá bom, mas só que você sabe que você não é. Então, aí não vamos nos justificar a nossa maneira, mas vamos falar para Deus, Deus, o que é para fazer em cima disso? Aí Deus vai falar para você, sente e normatiza. E às vezes nós estamos tão machucados e mutilados justamente por causa disso. Aceitamos um monte de inverdade, como se isso, exatamente, pastor Andréia, como se confirmasse o acusador. O acusador está te acusando e você fala, é verdade, sou assim, porque eu tenho o sangue de Jesus. Que leviandade é essa com o sangue de Jesus? Uma vez, o Senhor nos levou a um lugar, a gente estava levando ali vários papéis para falar para a pessoa, Jezabel, tá com esse espírito de Jezabel, tá difícil, você tem tais tronos lutando, e fomos falando ali para a pessoa. Aí, teve um dia que fomos, estava tendo um congresso lá e tal, e fala,
E Jesus, o que é para fazer? Fale. Eu falei, tá bom, mas e agora? E se ele não quiser ouvir? Aí nós pegamos, falei para o Senhor e fui. Falei, preciso falar com o Senhor. Aí ele pegou e falou assim para mim: mas eu não quero te ouvir. Eu pego o sangue de Jesus e puxo sobre a minha vida. Agora eu estou coberto com o sangue de Jesus. E aí eu falei para ele: mas o sangue de Jesus vai tomar uma responsabilidade que é minha e vai cobrir o teu pecado te perdoando? Isso não existe, pastor. Me perdoe, mas isso não existe. Isso tá fora da palavra. Aí ele pegou, então tá bom, vou te ouvir. Aí entrou meu esposo, entramos os dois lá e ali falamos tudo que precisávamos falar. Mas nós voltamos, se tiver alguém fazendo alguma coisa que não é da parte de Deus, como fala lá em Ezequiel, capítulo 3. Olha, se você vir um justo praticando iniquidade e você não for lá avisar, o sangue eu vou requerer de você. Olha que grave. Agora, se você for lá, ele se arrepender, aí não importa. Se ele não se arrepender ou se ele se arrepender, não importa. O sangue não estará sobre mim. Eu falei, mas o Senhor está puxando o sangue de Jesus em cima da mentira. Que isso? Então, é exatamente isso que nós estamos fazendo às vezes. E isso, irmãos, eu creio que o adversário pega por julgamento falso. E às vezes ele está te rodeando com esse tipo de julgamento, sabe? Vem aquela pessoa e fala: você é uma péssima mãe, você usurpou isso, você fez aquilo, você fez aquilo outro. E a gente, para não discutir, fala: tá, é verdade. E depois vai chorar lá diante do Senhor. Só que diante do adversário, você não falou para ele: olha, o Senhor vai me justificar. Você não falou diante daqueles que são os acusadores, você e eu não falamos: eu creio que você está equivocado. Porque tememos a quem verdadeiramente? Você acha que nós precisamos agora defender a nossa autoimagem? Não é isso que eu estou falando, mas nós precisamos saber como lidar com acusações falsas. Nós precisamos saber, irmãos. Pedro, quando ele voltou de Cornélio, o pessoal vem em cima dele. Pedro, você foi falar para os gentios? O que Pedro fez? Ele normatizou, porque o povo estava enganado na visão deles. Tinha uma visão maior, uma revelação maior. E às vezes é isso que acontece com a gente. Então precisamos entender. Eu estou falando aí da parte ministerial, que é o meu caso aqui. Que as pessoas falaram: você é bruxa, você é isso, você é aquilo outro. E eu fui aceitando como verdadeiro e fui me mutilando. Você quer meu posto? O quê? Quer o quê? Meu posto. Dá licença. E eu fui aceitando. É verdade. E eu já falei aqui nas lives quantas vezes eu tive que repreender determinados pensamentos na hora que eu tinha que falar a respeito de um portal de uma festa, ou da virada do ano, ou uma coisa ou outra, falar: irmãos, olha, participe da primícia, ou qualquer coisa que tivesse que falar. Era uma guerra. E ainda passo por isso de vez em quando, porque o adversário vem bombardear minha mente. E aí eu concordo com ele? Isso é julgamento falso, irmãos. O adversário fala um monte de julgamento falso e a gente vai comendo isso. Isso chama pensamento intrusivo. Isso fragmenta a nossa alma. Aceitarmos as mentiras de Satanás como se fossem verdade, fragmenta a nossa alma. Deixa, Deus me justifica. O quê? Como assim? Como que Deus mandou nós nos justificarmos? O que é para fazermos? É através da verdade. O Senhor fala: olha, eu não me agrado da injustiça, mas eu me regozijo com a verdade. Traga a verdade dos fatos. Porque nós conhecemos um evangelho muito errado. Irmãos, lendo essa palavra, eu fui vendo aqui, a respeito do em primeiro lugar, falar um pouquinho a respeito do que Adão fez. Então, Deus falou assim para ele: quem te fez, lá em Gênesis capítulo 3, ouvi a tua voz no jardim, Adão falando com Deus, e porque estava nu, tive medo e me escondi. Aí Deus vai e pergunta assim para ele: quem te fez saber que estava nu? Então, primeiro Deus falou: tem alguém fora de você que te fez isso? Aí depois vai e coloca a responsabilidade nas costas de Adão. Aí ele fala: comeste da árvore que eu te ordenei que não comesses? Aí Deus fala: agora é comigo. Teve alguém que te induziu a isso? Mas você comeu o que eu ordenei? Então nós precisamos entender, irmãos, existem coisas que vêm para tentar nos enganar, nos iludir, para trazer uma falsa personalidade, e é de fora.
E isso é tão grave, como eu estou falando, da minha vida. Como chega o meu caso, aí a minha personalidade foi mudada de tanta pancada e julgamento falso que eu recebi a respeito das pessoas. Pecados que eu já havia tratado logo que eu me converti. Eu já havia me arrependido daquilo, não queria mais nem saber daquilo, peguei ojeriza daquilo, tinha nojo, e eu fui perseguida quase que a vida inteira por causa daquilo. Mas eu já estava resolvida. Mas o julgamento falso criou um ambiente para que eu estivesse dentro. Criou uma atmosfera, criou uma casa, uma regência. Então, culpada. Ei, mas eu já tinha resolvido com Deus. E aquilo que era de fora, o julgamento de fora, ele entrava com tanta potência da minha vida que eu comecei a descrer da sinceridade do meu próprio coração. Comecei a descrer daquilo que eu tinha conseguido era verdadeiro. Mas será que eu apresentei? Será que não tem mais nada? Ah, será que isso? Será que aquilo? Porque cada dia tinha uma notícia nova, uma perseguição nova. E eu nem sabia que era de algo que eu já tinha tratado, que já estava eu já estava livre diante do Senhor. Então, às vezes, acontece exatamente isso. Vem alguém que traz algo para você que você já resolveu e a pessoa põe o dedo na tua cara e eu e você aceitamos a condenação. E eu estou falando também da nossa vida familiar, da nossa vida, dos nossos antepassados, que às vezes você viu dentro da sua casa esse tipo de coisa. E às vezes você viu isso se replicar no seu filho, na sua filha, no seu genro, a pessoa tratando, às vezes, aquela outra da mesma maneira que eu, ou o outro, ou qualquer outra pessoa tratava a minha vida, a vida do apóstolo, essas coisas. Estamos vendo, porque passou para frente. Aquele tipo de comportamento aí que aceita qualquer coisa, um comportamento manipulável, um comportamento passivo, um comportamento, aqui como está falando, esse menino falando, eu tive medo e me escondi. Aí Deus falou para ele, quem te fez saber isso? Alguém te fez saber, mas comer é tua responsabilidade. Então, alguém pode fazer a gente saber as mentiras que até estão na nossa carne, mas já foram crucificadas. Mas aí, aqueles espíritos chamados lodo, nanabaruquê, esse tipo de manifestação das trevas, de Cronos, que não quer que a gente saia do passado, vem e se levanta contra nós naquele tipo de orientação e nós vamos ficando firmados no passado, num pedacinho da nossa alma que se rachou. Tamanha é a crueldade dos argumentos das trevas. Então, Deus está nos chamando para tomarmos posição. Chega de passividade, irmãos. O que Jesus faria? Será que Jesus seria passivo? Quando que Jesus ficou quieto? Quando que Jesus verdadeiramente ele falou a respeito daquilo que as pessoas estavam colocando contra ele? Ah, você está falando que você é Deus. Você está falando que você é rei. Tu o dizes. Então ele sabia como se comportar. Então o que Jesus está falando a nosso respeito? Quando silenciaram a voz profética de João Batista, através de cortarem a cabeça dele, levando-a num prato para que a pessoa comesse a voz profética morta como um alimento no prato, o que aconteceu? Depois foi se encontrar com a pessoa que deu ordem para cortar a cabeça. Ele falou alguma coisa? Não. Porque quando silencia a voz profética, Jesus não vai se manifestar. A não ser que haja arrependimento. Como não havia isso, Jesus ficou de boca fechada. Herodes pergunta. Você é um fanfarrão. Mandou ele embora. Falou, esse cara não me serviu de nada, porque ele queria saciar a sua curiosidade. Maldita, maligna, adâmica. Ele não queria um encontro com Deus. E Jesus, sabendo disso, silenciou a voz profética. Eu não tenho nada para falar. Se não reconhece o que eu falo nas bocas dos meus profetas, dos meus servos, não vou me apresentar pessoalmente a você. Então, Jesus executou o juízo ali. Agora, o que é para nós fazermos? Precisamos de discernimento. E precisamos parar de andar debaixo da acusação dos outros. Sermos aquelas, a gente chama vaquinhas de presépio. Aqueles cachorrinhos que às vezes põem no carro, lá atrás, e o cachorrinho vai fazendo assim, ó, com a cabecinha. Conforme o carro balança, ele... O que é isso? O que aconteceu? O que aconteceu comigo? Onde foi parar a minha verdadeira identidade? Irmãos, esses tempos atrás, conversando com uma pessoa mais íntima um pouco, aí ela falou assim, eu pensei que você era melancólica. Eu falei, não, eu sou sanguínea, filha. E por que ela pensou que eu era melancólica? Tamanha tristeza que havia dentro de mim. Tamanha é aquele peso da vida. Por quê? Fui aceitando julgamento falso. Dentro de casa, fora de casa, dentro dos ministérios, os lugares que eu fui passando, a minha alma fragmentou, irmãos. O acidente que eu falei para os irmãos que eu tive aqui,
debaixo de um portal de maçonaria que existe aqui na minha cidade. Foi bem embaixo daquele portal que eu tive o acidente. Então, o que Deus estava falando para mim? Existem forças espirituais da maldade se interessando na tua fragmentação. Mas em nome de Jesus, eu estou orando ao Senhor que todas as partes daquele acidente que a minha carne, vamos colocar assim, ficou espalhada, né? Eu só via o meu rosto todo ralado de sangue, não é? E eu via assim me levantando, tentando me levantar, mas eu olhava assim do lado, aquele monte de carne, que era do meu corpo. E foi isso que aconteceu comigo, dentro da minha cidade. Então, agora, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que orar ao Senhor e falar: Senhor, me traz todo o fragmento de alma. Me traz tudo aquilo que quer gerenciar para que eu não chegue ao meu destino profético. O meu propósito está sendo atrapalhado. Então, já fizemos um monte de limpeza? Quanto tempo faz que nós estamos nesses ciclos de repetição para quebrá-los? Então, eu quero quebrar também esse ciclo de repetição que às vezes pode estar ainda na minha alma fragmentada por algum comando de autoridades espirituais, ministeriais da minha cidade. Não foi uma pessoa só de autoridade espiritual, foi o conselho representativo dessa cidade que se levantou e expôs minha vida daquela maneira. Eu tinha função dentro desses lugares. E agora, qualquer coisa que parece que eu vou fazer dentro da cidade parece que é inútil. E até quando eu vou ficar aqui? Então, eu tenho que falar: Senhor, o Senhor não se agrada da justiça, o Senhor se regozija com a verdade. Por favor, faça subir. Qual é a verdade desses fatos? Tem alguma coisa na minha alma aqui que ainda está sendo regida por algum adversário, que eu estou sem ousadia para fazer aquilo que é necessário? Esses tempos atrás, mandei a mensagem, segunda-feira passada, mandei a mensagem para as irmãs do grupo de intercessão. Irmãs, hoje terminei a parte da batalha espiritual para os adversários que o Senhor tinha levantado ali nas nossas reuniões, nas nossas intercessões. Falei: hoje, graças a Deus, consegui fazer. Por quê? Porque é uma batalha. Porque um pedaço de você está lá na mão do Satanás. E ele não quer, eu digo demônios, não é? E ele não quer que você e eu saiamos desses lugares. Então, ele vai dar um gosto ruim na gente quando nós pensamos nisso. Ou aquela coisa: não precisa, deixa quieto. Isso aí já foi resolvido. Foi resolvido? Pergunte para Deus: o que Jesus faria? Você às vezes está patinando em algum lugar, não consegue sair do lugar, e às vezes toda vez que você passa por aquele tipo de situação, a sua alma reage do mesmo jeito. Vai começar a conversar com o marido, daqui a pouquinho você está lá, vomitando um monte de coisa que você nem queria falar, ou a mesma coisa para a esposa, nem queria falar, mas por que você falou? Você tinha falado para Deus que você não ia falar, porque tem alguém te gerenciando por trás. Então quer dizer que não foi falta de domínio? Você está querendo dizer que tudo é diabo? Não, eu estou querendo dizer que você pode perguntar para o teu pai. Isso você pode fazer. Porque se for falta de domínio próprio, Deus vai falar para você e para mim. Vai jejuar, vai orar, vai buscar minha palavra vai se santificar. Agora, e se for uma ligadura da impiedade, onde o adversário arrumou uma casinha e colocou você e eu? Nós precisamos entender essas coisas. Porque tem coisas que parece que não conectam, irmãos. Era para estar conectado, era para estar junto, assim, caminhando junto. Um trabalhando do lado do outro, que nem ontem a gente estava assistindo o filme da Rainha Vitória, e os dois trabalhando, um dos conselheiros dela, que foi o UPA, né, aquele filme lá, mas é um bom filme. Eles pegam, aí o rapaz fala para ela: trabalhe com ele já deu provas que ele é confiável. Ele era marido dela. Ele era um príncipe, não sei das quantas lá de outro país, e ela não conseguia, ela queria reinar sozinha. Até que veio o conselheiro e falou para ela: olha, seu esposo é confiável. Trabalhe junto. Mas alguém, como conselheiro, teve que trazer isso. Porque ela não enxergava. Então, às vezes, você precisa chamar o conselheiro para falar: ei, eu já saí desse lugar, você não percebeu, não? Desde que eu converti, saí desse lugar. Às vezes, você vai ter que falar para o teu filho: filho, você não percebeu que eu sou convertida, não? É em Deus. Ou pedir para Deus levantar o conselheiro para falar com ele. Senhor, dá testemunho de quem eu sou. Essa pessoa ainda me conhece segundo a minha carne. Eu não sou mais isso. E por que vamos andar? Como é que Davi fala? Por que hei de andar lamentando e chorando debaixo da opressão? Davi fala isso. Porque a minha alma andará nesse lugar. Porque não normatizamos. Porque não queremos sair desses lugares ainda. Porque não é nem que não queremos, estamos sem força. Parece que estamos sugados. Parece que estamos ali amedrontados.
O apóstolo Alexandre falou da bolacha do Mateus já, quem assistiu no dia 16/10, essa palavra que hoje eu tive que procurar para uma irmã para enviar para ela, essa palavra foi muito pontual, porque às vezes estamos tão moídos por dentro, tão desesperançados, porque chega lá o pacotinho de bolacha que a criança queria, os pais não tinham dinheiro, e de repente chega alguém e dá, e o pai volta a lavar banheiro, e quando volta, a criança está sem a bolacha. Então parece que isso acontece comigo e com você. E às vezes isso é um lugar espiritual onde a tua alma foi cativada, e o adversário passa aquele melzinho na tua boca, até parece que chegou, mas de repente vai tudo embora. O Senhor está levantando Samás hoje. Aqueles que se colocam diante do campo de lentilha e falam: não, você não vai levar a minha colheita. Irmãos, presta bem atenção nisso. Nós estamos no tempo de Maate, a balança enganosa de Tênis. Agora, nós temos quem nos julga, é a verdade da palavra. Jesus falou isso, eu não vim para julgar. Eu já tenho quem julga. Quem julga é a minha palavra. Agora, nós permitimos que qualquer coisa ou qualquer pessoa aponte o dedo para nós e fale: olha, você é assim, assim, assim. E você tem todos os argumentos do céu que você não é assim, assim, assim. Mas aquilo que foi falado rachou a tua alma, machucou você, a ponto de você não querer sair mais para lugar nenhum. Você quer ficar escondida. Você quer ficar sem conversar. Eu falo: almas? Quero nunca mais saber de alma. Para quê? Só tomo no pé? Só tomo no peito? Só pesada no peito? Só rejeição? Só abandono? Só solidão? Quando verdadeiramente eu vou procurar alguém para que eu possa conversar ou falar alguma coisa, nunca tenho ninguém. Você pode passar por esse tipo de coisa. Eu posso passar por esse tipo de coisa. Não é? E aí o que Deus vai falar para você e para mim? Joga isso fora e vai confiar em mim, porque essa balança que está te julgando e você está aceitando a condenação, ela vai te levar lá para o rio, acho que é Carunte que chama. Vai levar lá num barquinho que te chama para andar nesse lugar aí, e é morte, que é justamente o próprio adversário que leva a vida das pessoas para o lugar de morte, que é o lugar que nós estamos agora, em Hades. Nós precisamos, amados, olhar para o Senhor e falar para Ele: qual é a tua verdade ao meu respeito? Onde a minha alma está fragmentada? Onde a minha alma está entristecida? Onde eu fui machucado? Na minha casa teve isso? Meu pai ficou nesse lugar? Lembra que eu contei do meu pai, dos Mandorovás? Que ele foi jogado pelo meu avô, não, pela família que cuidava dele, pelo homem da família, ele com a marmita para levar lá para o homem. E ele falou que tinha medo. Será que isso, com um menino de 6 anos, não desenvolveu uma maneira de criar os seus filhos? Uma maneira bruta? Não é? Temos nesse livro da Ana Mendes que os irmãos dela puseram uma borboleta dentro do vestido dela. E ela não conseguia escapar da borboleta e ela puxava o vestido e ninguém vinha ajudá-la. E os irmãos todos rindo dela. E o que aconteceu com ela? Ela ficou traumatizada. Não podia ver uma mariposa a 10 quilômetros de distância, que ela já estava apavorada. Região de cativeiro, presa. Então, existem coisas que estão dentro do nosso coração que eu e você vamos precisar pedir para Deus nos tirar. É muito para além de perdão. Ela pode ter perdoado, irmãos, os irmãos dela. Perdoou, mas a região de cativeiro estava lá porque a alma dela fragmentou, o adversário pegou e guardou ali naquele lugar. E quando ele quer, ele traz aquela sensação ruim. Ele traz aquele medo, aquela síndrome do pânico, porque tua alma foi fragmentada e levada para algum lugar. Agora, a nossa manifestação em Deus precisa ser daqueles que vamos atrás da nossa alma. Senhor, eu vou atrás da minha alma e o Senhor vai fazer alguma coisa a meu favor. Eu não vou ficar mais nesse lugar de jeito nenhum. O que é que teu marido falou, teu filho falou, as pessoas, de um modo geral, falaram para você e para mim, e que nos mantiveram nesse lugar, ou nós vimos esse tipo de comportamento, e desse lugar, desse tamaniquinho, que ficou da alma da sua mãe, a alma do teu pai, você herdou isso. Não é? Esses problemas que estamos vivendo hoje, o tal do TOD, a TDAH, aquele outro lá, autismo. Eu não estou falando que não tenha uma parte psicológica ali que precisa ser tratado, mas estou falando que pode ser uma prisão de alma, algo que rachou. Às vezes na gravidez, às vezes antes da gravidez, herdado do pai, herdado da mãe. E manifestou. Pessoas que usam drogas, irmãos. Às vezes acontece, o mundo imaginário entra no bebezinho e prende a criança naquele mundo imaginário que a droga levou, a bebida levou.
E aí nós não queremos tratar isso como algo espiritual. É mais fácil colocar alguns tipos de procedimentos com remédios que vão tratar algo físico, mas não espiritual. E aí vamos tocando. Mas não apresentamos diante de Deus como algo espiritual, sério, e que nós fizemos, ou que o nosso geracional fez. Quantos pais aqui, esses pais mais jovens de hoje, você vai falar, a criança tem uma distorção dessa. Quantas crianças têm essa distorção? E aí você vai perguntar para os pais: usaram droga? Usamos. Usaram droga? Usamos. Não é? Por quê? Porque mexe com o mundo espiritual da imaginação e cativa a criança naquele lugar. E nós tratamos isso como algo normal. Então, nós precisamos entrar no lugar e falarmos para Deus: o que o Senhor faria? O Senhor tem todo o poder. Abre o meu entendimento para que eu possa verdadeiramente sair desses lugares. Eu não quero outra coisa, irmãos, a parte de não resistais, dê outra face e ande a segunda milha. Hoje o apóstolo Alexandre falou isso também. Porque às vezes vamos obedecer a palavra de Deus, como eu disse também, esses tempos, mas sem tratar a alma. E aí aquilo começa a fazer a nossa alma sentir que Deus é injusto. Mas ele está mandando eu me relacionar com esse homem, para eu ir lá e ter intimidade com esse homem. Senhor, a tua palavra está me dizendo isso. Mas e agora? E agora que nós não pegamos todo o revestimento da palavra, porque não nos relacionamos com Deus, nos relacionamos com a lei, e aí nós vamos tentar deitar lá. E aí o que vai fazer? Rombos na nossa alma. Rombos na nossa vida sexual. Rombos na nossa feminilidade. Rombos na autoestima. Porque, não, porque Deus mandou. Mas Deus mandou de que maneira? Ele fala aqui para andar a segunda milha, para dar a outra face, para não resistir ao perverso. Olha o que Deus fala. E agora? E agora que não é você para fazer isso. Somos nós que damos corpo, alma, coração e espírito para Deus fazer isso, através de nós. Só que como nós estamos presos na religião, aí nós vamos para esses lugares para fazer essas coisas, só que na força do braço. Aí saímos de lá arrebentadas, fragmentadas, fragmentados. Porque Deus mandou perdoar de todo o coração. E a gente pensa que o perdão é do nosso coração. O perdão do coração de Deus, só Deus pode perdoar de verdade. Então nós teríamos que gastar tempo com Deus, nos humilhando. Nós teríamos que gastar tempo com Deus, nos conectando com Ele, para que a força dele estivesse em nós, nem por força, nem por violência, mas pelo meu espírito. A palavra mata. Por que ele fala que a palavra mata? Porque se formos cumprir a lei, nós vamos morrer, irmãos. Porque teríamos que cumprir toda a lei. Porque Tiago fala isso, aquele que cumpre toda a lei tropeça numa, está morto. E aí nós vamos querer cumprir a lei para tentar agradar a Deus, pela lei, não pela fé. Porque a fé aproxima o dono da promessa. Mas eu vou obedecer, porque é a palavra que está falando, a letra mata, o espírito vivifica. Aí você gasta tempo com Deus e fala, bom, agora eu vou me deitar, porque Jesus deitou primeiro. Mas não, nós não fazemos isso. E aí o que vai acontecer conosco? Nós queremos vingança. Aí eu vou lá servir, né? Porque a palavra de Deus diz isso. Aí o que acontece? Além de queremos nos vingar daquele homem que está sempre cobrando a gente daquilo que é o sexual, nós vamos também, e para as mulheres também isso, viu, irmãos? Para os homens e as mulheres, tá? Aí o que acontece? Nós vamos nos magoando com Deus, porque é Deus que mandou, né? Deus é cruel, Deus é injusto. E assim nós vamos caminhando debaixo de Jezabel, debaixo de Pazuzu, debaixo de Mengeleche, debaixo de Beuzebu. Aí nós vamos caminhando debaixo desses espíritos, porque ao invés de conhecermos o coração de Deus, nós conhecemos só a letra. E não conhecemos o coração de Deus, porque Deus é justo, verdadeiramente justo. Você acha de verdade que ele ia querer que nós fôssemos numa relação sexual, como muitas vezes eu fui? Como meu esposo já falou várias vezes, depois eu me virava do lado para chorar, porque não havia nada envolvido. Meu esposo já falou aqui, mulher de Deus quer se deitar com um homem de Deus. E aí? Como que vai ser? Aí, eu vou, né, porque Deus mandou. Mas Deus mandou de que maneira? Então, irmãos, essas coisas que eu gostaria que amanhã nós viéssemos
bem posicionados sobre o que temos que fazer. Bem posicionados. Então, é falar, Deus, é você e Deus. Senhor, me perdoa por achar que o Senhor queria que eu cumprisse a tua palavra na força do meu braço. Eu fui muitas vezes assim com o meu esposo. Só que eu fui sozinha. O Senhor não foi comigo. Então, eu não consegui dar a outra face, andar a segunda milha, como é que fala, dar a túnica. Eu não consegui, Shalom, missionário. Eu não consegui. Eu fui porque o Senhor mandou, mas eu não levei o Espírito da verdade e da vida, da ressurreição e da vida, eu não levei comigo. E aí, eu fiquei machucada com o Senhor, estou traumatizada com o Senhor. Estou entristecida, indignada com as tuas leis. Fale isso para Deus. Eu acho o Senhor injusto. E a injustiça, amados, pode ter certeza. A injustiça, ela produz um sentimento chamado na gente, chamado impotência. E a impotência, ela traz ira, porque a gente queria resistir aquilo e não tem força para resistir. Aí você olha do lado e fala, ninguém é por mim. E aí nós ficamos irados. Então, são essas rachaduras que saíram da nossa alma e que foram para algum lugar onde o adversário nos segurou ali, não é? Então, veja bem, nós precisamos saldar as nossas dívidas e eu quero deixar aqui para você já. Saldar as nossas dívidas em primeiro lugar com Deus, falando para Ele, eu tenho um arrependimento diante de Ti por seguir o Senhor, por religiosidade. Alguém falava, eu já saía correndo fazer. Alguém falava, eu já corria tentar aplicar aquilo sem gastar tempo com a tua pessoa bendita, para que aquilo fosse verdade dentro de mim. Sabe por quê, irmãos? Fomos machucados? Porque era mentira e injustiça se relacionando com a mentira e a injustiça, porque não estava pronto dentro de nós. Mas porque queríamos resolver e a palavra veio, nós deixamos o espírito da sabedoria para trás. Pegamos o do conhecimento e fomos lá correndo. Vamos tentar um conhecimento. Só que não permitimos que o conhecimento se elevasse à condição da sabedoria de Deus. E aí ficamos misturados. Um pouco daquele conhecimento sem revelação, não é? Do que verdadeiramente é Deus, e a gente tentando pôr em prática. É divino, porque a lei é santa, é boa, é perfeita. Mas o conhecimento, a sabedoria para aplicar aquilo não veio. O fundamento é santo, é maravilhoso, vem de Deus, é perfeito. Mas a hora de aplicar, não aplicamos na sabedoria, na potência, no poder de Deus. Sim, André, porque somos ainda religiosos. Porque queremos fazer. Não deixamos Deus se formar em nós. Irmãos, uma palavra que norteia a minha vida muito é a palavra de conhecimento e a palavra de sabedoria. O conhecimento que Deus nos dá, ele é sobrenatural. Só que sem a sabedoria, nós podemos pegar todo o conhecimento sobrenatural que Deus nos dá e jogar para o ralo. 1 Coríntios capítulo 12, vai falar da palavra de conhecimento que Deus nos dá. E às vezes pegamos esse conhecimento da Bíblia, da lei, não é? E vamos também sem a sabedoria, ou seja, sem convidarmos o Espírito Santo. Senhor, como que eu pratico isso? Não tenho sabedoria para praticar. Reveste-me com o teu poder. Então, essas coisas estão muito dentro da igreja, porque aí nós nos decepcionamos com Deus. Ah, mas foi Deus que mandou, mas você fez à maneira dele? Fez no tempo dele? Se não fizermos isso, irmãos, nós pegamos uma palavra de conhecimento e aplicamos da nossa maneira. Nunca vai dar certo, está misturado. Por isso que ele fala palavra de conhecimento, palavra de sabedoria e discernimento de espíritos. Porque aí você começa no espírito e termina no espírito. Agora, o problema é que nós podemos quebrar o trem aqui, ó, no meio do caminho, ao dispensarmos o espírito da sabedoria, sem discernimento de espírito. E aí, quando chega lá, nós pomos a mão na cintura e falamos: não deu certo, não foi Deus que falou. Ou eu tenho certeza que é Deus. Mas por que ele não cumpriu? Porque nós não usamos o caminho profético inteiro. Amém? Então, vamos pedir para Deus essa manifestação. Porque em Mateus 6, 9 vai falar exatamente sobre isso, não é? A oração do Pai Nosso. Perdoar quem nos perdoou, quem nos machucou. Então, como saldar a dívida com Deus? Arrependimento na profundidade em que pecou. Arrependimento por identificação, se for necessário, para o geracional que estamos tratando também, os ciclos de repetição.
Peça para o Senhor. É verdade, minha irmã. Peça para o Senhor. Fale para Deus. Deus, por favor, onde houver qualquer manifestação na minha família, traz a revelado. E o que eu não souber, passa do teu sangue. Passa do teu sangue, Senhor. Porque às vezes tem coisas que nós nem temos estrutura para receber revelação de Deus. Então você vai pedir para Deus, Deus vai trazendo o que pode ser revelado para mim. O que não puder ser revelado para mim, passa o teu sangue. Eu não quero nenhuma região de cativeiro na minha vida. Trabalha em mim, Senhor. Já vai pedindo de amanhã que nós vamos entrar para desligar, vamos sentenciar esses lugares, se for possível, né? Porque às vezes eu falo que vai dar e vem um monte de revelação, eu faço papel novo e aí vai para frente. Mas no dia que for fazer, já vai perguntando para Deus e já vai anotando aí. Arrependimento por identificação, se for necessário. Amém, amém, querida. Depois a irmã assiste e vai dar bom. Lembrando-nos que estamos em quebras de ciclos de repetição. Por isso estou falando de arrependimento por identificação. Limpar-se pela palavra da verdade. Não é quem tem razão, irmãos. É a responsabilização de quem é quem. Amém? Justificar-se pelo sangue, deixar o mau caminho para encontrar a misericórdia. E aí depois, como saldar as dívidas com o credor incompassivo. Então, em primeiro lugar, temos que nos apresentar, como eu disse aqui, diante do Senhor. Senhor, eu estou acusando quem é conservo meu. E essa pessoa falou que eu estou em dívida com ela. Provavelmente ela não me liberou diante do Senhor, porque ela me agarrou, me sufocou e me lançou na prisão. Só que ela também está na prisão. Então, Senhor, por favor, ajuda a mim, mas ajuda ela também. Então, você tem que fazer isso. Amém? Pedido de perdão a Deus e também um pedido de perdão à pessoa. Por quê? É quando Deus preparar. Amém? Como eu disse, vai pedir perdão? Sabedoria, por favor, me ajuda. E aí Deus vai falar para você se é para você ir, se não é para você ir. Normalmente você faça a sua parte no reino espiritual. Se for para pedir perdão, o Senhor vai te indicar. Outra coisa que é necessário, Números capítulo 5 fala a respeito de restituição. Ele fala o seguinte, ó, valores que foram perdidos, e essa restituição pode envolver finanças. Amém? Aí depois, busca a sabedoria de Deus para isso. Aí depois, sair desses ambientes de dívida. Veja ali, ó. Não aceitemos mais a cobrança daquilo que já nos limpamos em Deus. Então, se a pessoa vem te cobrar de um pecado que você já se perdoou em Deus, já pediu perdão para a pessoa, chega. Amém? Então, saia desse lugar. Detectemos o que nos prende. Uma frequência, uma voz. Ah, tá, eu pulei um negócio aqui, mas depois eu volto. Uma frequência, uma voz, uma atmosfera, que é um ambiente, uma casa, que é uma habitação, um compartimento, uma regência, um governo, uma identidade, um nome que foi dado para você, os sentimentos que nós guardamos, que é o ouro, e a prata, que são fundamentos. Precisamos pedir para Deus nos tirar de cada um desses lugares e depois nós vamos orar sobre isso. Mas eu quero te trazer uma palavra a respeito da reparação. Isso é muito importante. Se você ajudou a destruir, pede para Deus reparação. É reconstruir, tirar os efeitos dos danos realizados. Irmãos, eu pratiquei o adultério antes de estar com meu Senhor. Posso pontuar, sim, querida. O que nós precisamos fazer agora? O que eu preciso fazer agora? Eu preciso ter segurança ao meu esposo. Ele não pode me ver com qualquer tipo de comportamento que traria suspeita para ele que eu estou em adultério, irmãos. Reparação. Eu tenho que ajudar ele a construir aquilo que eu destruí nele. Tudo bem, já faz, não sei lá quantos anos, faz 40 que isso passou. E, logicamente, essa parte de não estar com nenhuma possibilidade de adultério também passou muito rápido. Mas a minha parte é trazer segurança para ele. É pedir para Deus testificar de quem eu sou, para que ele também saia da casa da insegurança. Mas observe, se você machucou alguém com uma palavra que você deu, procure reparar isso. E procure trazer segurança que você não pensa mais isso dela, da pessoa. Procure trazer algo de verdade. Não é que verdadeiramente aquela criança possa saber, aquela pessoa possa saber que você não pensa mais isso dela. Aí depois, irmãos, olha, veja bem, essa palavra nós vamos usar amanhã ou no dia que for fazer a renúncia. O irmão ofendido resiste mais que uma fortaleza. O irmão ofendido. Suas contendas são ferrolhos, ou seja, chegou para contender, ela traz ferrolhos.
de um castelo. Ou seja, ela foi presa num ambiente espiritual e tem tranca. Então, observe como isso é sério. E às vezes o pedacinho da tua alma está nesse castelo aí. E a contenda que tudo isso constrói são as fechaduras desse lugar. E ainda fala que a pessoa resiste mais que uma fortaleza, ou seja, ela é um baluarte, irmão. A fortaleza, ela guarda, o baluarte guarda e também ataca. Ele atira para destruir a verdade que está sendo enviada para nos libertar. É sério o ambiente da ofensa. É sério. Então tenha cuidado na hora de falar as coisas, de colocar o que você pensa da boca para fora. Meu Deus, como eu preciso de guardas às portas da minha boca. Como eu preciso. Aí depois ainda fala: a morte e a vida estão no poder da língua. O que bem a utiliza, come do seu fruto. E, logicamente, quem a mal utiliza também comerá do seu fruto. O que acha que o que acha uma esposa, acha o bem. E alcançou a benevolência do Senhor. Esse aqui eu pus a mais, eu não prestei atenção nesse último versículo. Mas, então, vamos pedir para Deus. Deus, limpa a nossa vida. Vou colocar lá essa parte, em nome de Jesus, amém? Conforme a irmã Cristina pediu, e colocar esse versículo. Vá se expondo. Peça para Deus. Às vezes Deus pode te visitar com um sonho, com uma palavra, com uma visão. Peça para Deus. Deus, é de ti, em nome de Jesus, que seja o teu Espírito Santo a me visitar, e peça então palavra de conhecimento, que é o sonho, amém? Ou a revelação, ou a visão que Deus te der, e a palavra de sabedoria, que é como vai limpar isso, amém? Em nome de Jesus. Shalom, shalom. Deus abençoe. Muito obrigada, meus irmãos. Até amanhã. Ore por nós, amém? Em nome de Jesus. Shalom, shalom. Shalom, missionária. Deus lhe bendiga. Até mais.